Um policial arrogante achou que podia intimidar qualquer um, mas não esperava que sua vítima fosse um agente do FBI disfarçado. A humilhação foi instantânea quando o agente federal revelou sua identidade e deu uma lição inesquecível sobre os limites da autoridade. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Era uma tarde abafada em São Paulo quando o policial Rômulo estacionou sua viatura na lateral da Avenida Paulista para realizar mais uma blitz surpresa. O suor escorria por sua testa enquanto ele observava o fluxo de carros, escolhendo quais parar. Conhecido no batalhão por seu temperamento explosivo, Rômulo não escondia sua frustração com o calor sufocante que fazia a farda grudar em seu corpo. Foi quando um sedã preto de vidros levemente escurecidos chamou sua atenção. Não por alguma infração aparente, mas pela maneira metódica como o motorista reduziu a velocidade ao ver a operação policial. Com um gesto brusco, Rômulo sinalizou para o veículo encostar. O que o irritou instantaneamente foi a tranquilidade do motorista, um homem de aproximadamente 40 anos, bem vestido, que mantinha as mãos visíveis sobre o volante e um semblante imperturbável. Não havia o nervosismo típico que Rômulo estava acostumado a ver, mesmo em cidadãos que nada tinham a esconder. Documentos do veículo e habilitação, por favor, ordenou Rômulo, inclinando-se na janela e estudando o interior impecavelmente limpo do carro. O homem, sem pressa alguma, pegou a carteira do bolso interno do paletó e estendeu apenas a CNH. Meu nome é Marcos, disse com uma voz controlada, olhando diretamente nos olhos do policial, sem submissão ou medo. Aquele olhar frio e calculado provocou uma sensação estranha em Rômulo. Em 15 anos de polícia, ele havia desenvolvido um sexto sentido para identificar criminosos, pessoas escondendo algo ou simplesmente cidadãos assustados. Mas Marcos não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Havia uma confiança quase desafiadora em seu comportamento, como se estivesse completamente à vontade, mesmo diante da autoridade policial. E os documentos do veículo? Insistiu Rômulo, sentindo-se inexplicavelmente desconfortável sob o olhar firme do motorista. Marcos permaneceu imóvel por alguns segundos antes de responder, como se estivesse avaliando cuidadosamente suas próximas palavras. Estou aguardando o senhor verificar minha identificação primeiro, policial, respondeu com uma calma perturbadora. Rômulo sentiu um formigamento na nuca. Havia algo naquele homem, talvez a postura, talvez o tom de voz, que sugeria que ele não era um cidadão comum. O policial apertou a CNH entre os dedos, perguntando-se quem realmente era aquele tal de Marcos e por que sentia que estava prestes a entrar em território perigoso. Rômulo passou a lanterna pelo interior do veículo com uma lentidão proposital, como se cada centímetro pudesse esconder alguma infração. Seus dedos enluvados tocavam cada compartimento, abrindo e fechando o porta-luvas repetidamente. Documentos em ordem, mas ainda não estou convencido, murmurou mais para si mesmo que para Marcos, que permanecia impassível ao lado do carro. O policial então caminhou até a traseira do veículo. Vou precisar verificar seu porta-malas, cidadão, ordenou com um prazer evidente na voz. Marcos manteve a calma, mas seu coração acelerou. Aquela abordagem já durava 17 minutos, tempo demais para uma simples verificação de rotina. Enquanto o policial vasculhava meticulosamente o porta-malas vazio, Marcos aproveitou para observar discretamente os arredores. Foi quando notou, a aproximadamente 50 metros, 2 homens dentro de um Fiat Palio prata, observando atentamente a cena. Um deles tinha um telefone na mão, aparentemente fotografando a situação. Merda, pensou Marcos, mantendo a expressão neutra. Aqueles eram justamente os alvos que sua equipe monitorava há 3 semanas. Se eles o identificassem como agente federal,
Meses de investigação sobre tráfico de armas iriam por água abaixo. Pior ainda, sua própria segurança estaria comprometida. "O senhor sempre carrega um kit de primeiros socorros tão completo assim?" questionou Rômulo, erguendo uma maleta médica do porta-malas. "Nunca se sabe quando alguém vai precisar", respondeu Marcos, calculando cada palavra. A maleta continha equipamentos de vigilância disfarçados e Marcos rezava para que o policial não fosse curioso o suficiente para abri-la. O suor começava a escorrer pela testa de Marcos. Cada segundo adicional naquela abordagem aumentava o risco. Pelo retrovisor, notou que o Palio Prata havia ligado o motor. Os suspeitos pareciam inquietos, provavelmente decidindo se permaneciam observando ou se partiam. Se fossem embora agora, poderiam alertar o restante da organização. "Vou precisar que o senhor abra esta maleta", exigiu Rômulo, com um sorriso de satisfação no rosto, como se finalmente tivesse encontrado algo suspeito. Marcos respirou fundo. Estava entre a cruz e a espada. Se recusasse, o policial teria motivos para detê-lo. Se permitisse, sua identidade seria revelada ali mesmo, diante dos olhos atentos dos criminosos que observavam cada movimento daquela abordagem desnecessária. O tempo estava se esgotando, e Marcos precisava tomar uma decisão que poderia comprometer não apenas a operação, mas também sua própria vida. "Tá nervoso por quê? Tem alguma coisa para esconder?" provocou Rômulo, aumentando o tom de voz enquanto se aproximava mais do carro. Seus dedos tamborilavam no teto do veículo com impaciência calculada. O policial parecia estar deliberadamente tentando criar uma atmosfera de tensão, talvez esperando que Marcos cometesse algum deslize. "Não estou nervoso, senhor", respondeu Marcos calmamente, embora sentisse seu coração acelerando. "Só não entendo por que estou sendo detido quando não cometi nenhuma infração." Rômulo soltou uma risada seca. "Olha só, agora você é especialista em leis de trânsito? Vou te dizer o que vi. Vi você mudando de faixa sem sinalizar corretamente. Isso é infração, sabia?" Marcos respirou fundo, contando mentalmente até 3. Como agente do FBI em missão encoberta, ele havia sido treinado para situações de pressão, mas isso não tornava a experiência menos desagradável. Precisava manter o controle sem revelar sua verdadeira identidade. "Senhor, tenho certeza que sinalizei corretamente", disse com firmeza, mas sem confrontação. "Posso ver as imagens da sua câmera corporal?" O rosto de Rômulo endureceu. "Está me chamando de mentiroso? Saia do veículo agora." Algumas pessoas começavam a diminuir o passo na calçada, observando a cena com curiosidade. Marcos percebeu que a situação estava escalando rapidamente e precisava tomar uma decisão. Revelar-se como agente federal comprometeria meses de investigação, mas deixar-se ser detido incorretamente também criaria complicações. "Oficial Rômulo", disse Marcos. Notando o nome no distintivo, "não estou questionando sua autoridade. Só estou pedindo esclarecimentos sobre a suposta infração. Documentos." "Agora." Rômulo esticou a mão, sua postura indicando que não aceitaria mais argumentos. Marcos entregou sua carteira de motorista falsa, parte de sua identidade encoberta. Enquanto o policial examinava o documento com desconfiança, Marcos avaliava suas opções. Poderia solicitar a presença do supervisor de Rômulo, o que era seu direito, mas isso prolongaria o confronto. "Você não é daqui, né?" perguntou Rômulo, estudando o endereço na carteira. "O que te traz a São Paulo? Negócios ou algo mais interessante?" A insinuação era clara. O policial estava pescando, tentando encontrar qualquer brecha para justificar uma busca mais invasiva. Marcos manteve sua expressão neutra, sabendo que os próximos minutos seriam cruciais para manter sua cobertura intacta. De repente, o radiocomunicador preso ao ombro de Rômulo emitiu um chiado agudo, cortando o silêncio tenso entre eles.
Uma voz metálica e entrecortada relatou um assalto à mão armada acontecendo a apenas 3 quadras dali, na avenida principal. O policial desviou o olhar por um instante, sua expressão traindo um breve momento de conflito interno. Seus dedos tamborilaram no coldre da arma enquanto ele parecia calcular suas opções. Após alguns segundos, Rômulo simplesmente ajustou o volume do rádio para baixo e voltou sua atenção para Marcos. "Deixa que a patrulha do setor cuida disso", murmurou, mais para si mesmo do que para o homem à sua frente. "Tenho algo mais importante para resolver aqui." Marcos observou atentamente a cena que acabara de presenciar. Em seus 15 anos de carreira no FBI, havia aprendido a ler pessoas. E o que via agora era inequívoco: um homem mais preocupado com seu ego ferido do que com sua função de proteger a comunidade. Enquanto o policial continuava a revistar seus documentos com uma lentidão deliberada, Marcos começou a elaborar mentalmente suas opções. "Preciso sair dessa situação sem comprometer minha identidade", pensou, mantendo o rosto impassível. A operação em que estava trabalhando era delicada demais para ser exposta por um confronto desnecessário com um policial local com complexo de autoridade. O suor começava a formar-se em sua testa, não pelo medo, mas pela urgência. Tinha uma reunião marcada com um informante em menos de 1 hora, alguém que poderia fornecer informações cruciais sobre a rede de tráfico que vinha investigando há meses. Se perdesse esse contato, semanas de trabalho cuidadoso poderiam ir por água abaixo. "Está demorando muito com esses documentos, não acha?" arriscou Marcos, tentando soar casual. "Tem certeza que não prefere atender aquela ocorrência?" Parecia importante. Rômulo ergueu os olhos, um sorriso frio formando-se em seus lábios. "Está me dizendo como fazer meu trabalho agora? Isso só vai piorar sua situação." Marcos respirou fundo. A cada minuto que passava, ficava mais claro que o policial não estava interessado em cumprir seu dever, mas em provar um ponto. O agente do FBI começou a considerar a possibilidade de revelar sua identidade verdadeira, mesmo sabendo dos riscos que isso representaria para a operação. "Se eu mostrar meu distintivo, posso comprometer meses de investigação", refletiu, "mas se não fizer nada, posso perder meu informante hoje e comprometer a operação de qualquer jeito." A ironia da situação não lhe escapou. Estava sendo impedido de combater o crime por alguém que deveria ser seu aliado nessa luta. Rômulo esticou o braço e abriu a porta do carro com um movimento brusco. "Saia do veículo agora, mãos onde eu possa ver." O tom não deixava margem para discussão. Marcos respirou fundo e obedeceu, mantendo as mãos erguidas enquanto saía lentamente. A avenida movimentada começava a se transformar em plateia para aquele espetáculo indesejado. "Encoste no capô e abra as pernas", ordenou Rômulo, empurrando Marcos contra o carro. Suas mãos percorreram o corpo do agente disfarçado com força desnecessária, batendo nas laterais de suas pernas, cintura e costas. "Quem você pensa que é para andar assim por aqui? Acha que não conheço seu tipo?" Do canto do olho, Marcos notou os primeiros celulares sendo erguidos. Uma senhora, na calçada oposta, já apontava sua câmera na direção deles. 2 adolescentes pararam suas bicicletas e começaram a gravar. Em questão de minutos, seu rosto estaria circulando em dezenas de grupos de mensagens e possivelmente nas redes sociais. "Não estou fazendo nada de errado, senhor", respondeu Marcos, mantendo a voz calma apesar da humilhação. Sua mente trabalhava a 1000. 3 meses de infiltração cuidadosa na organização de tráfico de armas poderiam ir por água abaixo em questões de minutos. Rostos como o dele não eram esquecidos facilmente nos círculos criminosos. Rômulo puxou a carteira do bolso traseiro de Marcos e começou a vasculhá-la sem qualquer cuidado, espalhando cartões e documentos sobre o capô. "Vamos ver quem você realmente é." O público ao redor crescia. Marcos contou pelo menos 7 pessoas filmando agora.
Sua cobertura estava por um fio. Se Rômulo encontrasse qualquer indício de sua verdadeira identidade, não seria apenas a operação que estaria em risco, mas sua própria vida. Os homens que ele investigava não hesitariam em eliminar um agente federal. Fique parado, rosnou Rômulo, agora revistando os bolsos da jaqueta de Marcos. Aposto que vou encontrar algo interessante aqui. Marcos manteve a respiração controlada. Qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como resistência e dar a Rômulo a desculpa que ele parecia buscar. Ao mesmo tempo, cada segundo exposto ali aumentava as chances de alguém do grupo criminoso reconhecê-lo posteriormente nos vídeos. "O senhor poderia me dizer qual foi a infração cometida?" perguntou Marcos, tentando ganhar tempo enquanto avaliava suas opções. Nenhuma delas parecia boa. Revelar-se como agente federal ali, em plena luz do dia, seria o fim definitivo de sua missão. Mas continuar naquela situação significava expor seu rosto para toda a cidade. "Cale a boca", respondeu Rômulo, agora claramente irritado por não encontrar nada comprometedor. "Eu faço as perguntas aqui." A multidão continuava crescendo. Os olhares curiosos e as câmeras apontadas formavam um círculo cada vez mais fechado ao redor deles. Marcos sabia que estava numa encruzilhada perigosa, mas manteve a compostura. Anos de treinamento haviam lhe ensinado que, em situações como aquela, o pânico era seu pior inimigo. Rômulo continuou vasculhando o porta-luvas com uma determinação quase obsessiva. Seus dedos tocaram algo metálico e retangular, escondido sob alguns papéis. Puxou o objeto com cuidado e examinou-o sob a luz da lanterna. Era um dispositivo compacto, com pequenas luzes piscando e uma antena retrátil, claramente um equipamento sofisticado que não pertencia a um cidadão comum. "E isso aqui? O que é isso?" perguntou Rômulo, balançando o aparelho na frente de Marcos. Seu tom era acusatório, como se tivesse encontrado a prova definitiva de algum crime. Marcos sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. Precisava pensar rápido. "É um rastreador veicular", respondeu com a voz mais firme que conseguiu reunir. "Minha seguradora ofereceu desconto se eu instalasse. Ajuda a recuperar o carro em caso de roubo." O policial virou o dispositivo nas mãos, examinando cada detalhe. Seus olhos se estreitaram. "Rastreador, é? Nunca vi um assim. Esse modelo parece militar." Ele apertou um botão lateral e o aparelho emitiu um bip suave. "Seguradora nenhuma fornece tecnologia desse nível. Você acha que eu nasci ontem? Posso mostrar o contrato da seguradora no meu celular." Marcos tentou novamente, mas sua voz traiu um leve tremor. "Chega de conversa fiada." Rômulo jogou o dispositivo no banco do passageiro e levou a mão à cintura, onde carregava as algemas. "Vou te levar para a delegacia agora mesmo. Lá você vai ter muito tempo para elaborar uma história melhor." O coração de Marcos acelerou. A situação estava saindo completamente do controle. Se fosse levado à delegacia, sua operação estaria comprometida e anos de investigação iriam por água abaixo. "Saia do carro e coloque as mãos na cabeça", ordenou Rômulo, sacando as algemas com um movimento brusco. "Vamos ver o que o delegado acha desse seu rastreador e de todas essas mentiras." Marcos percebeu que tinha apenas segundos para decidir seu próximo passo. Revelar sua identidade verdadeira poderia ser perigoso, especialmente se suas suspeitas sobre Rômulo estivessem corretas. Por outro lado, ser preso como um criminoso comum arruinaria toda a operação e colocaria em risco não apenas sua carreira, mas também a segurança de outros agentes infiltrados. No exato momento em que Rômulo tentava encaixar as algemas nos pulsos de Marcos, um sedã cinza-chumbo freou bruscamente do outro lado da rua. O barulho dos pneus no asfalto foi abafado pelo som da discussão, mas Marcos imediatamente sentiu o perigo. 2 homens desceram do veículo em movimentos sincronizados.
ambos usando moletons escuros com capuzes que sombreavam seus rostos. Suas mãos não estavam vazias. Cada um empunhava uma pistola semiautomática que brilhava discretamente sob a luz dos postes. "Merda!" murmurou Marcos, reconhecendo imediatamente as silhuetas. Eram Tiago e Murilo, os traficantes de armas que vinha monitorando há 3 meses. Os mesmos homens que tinham conexões com uma rede internacional e que, segundo as informações da agência, estariam realizando uma entrega importante naquela noite. Não era coincidência estarem ali. De alguma forma, sua operação tinha sido comprometida. Rômulo continuava seu sermão sobre autoridade policial, completamente alheio à ameaça que se aproximava. "Você vai aprender a respeitar a farda. Seu playboy, metido a... Cala a boca e me solta agora!" interrompeu Marcos em voz baixa e urgente. "Estamos em perigo." O policial riu com desdém. "Mais uma gracinha e vou acrescentar desacato à sua ficha." Os homens encapuzados atravessavam a rua agora, olhares fixos em Marcos. Reconhecimento evidente em seus movimentos determinados. Eles sabiam exatamente quem ele era. O agente infiltrado que ameaçava desmantelar toda a sua operação. "Aqueles homens estão armados e vêm atrás de mim", sussurrou Marcos, tentando manter a calma enquanto calculava suas opções. Com as mãos quase algemadas e sem acesso à sua arma, estava em desvantagem crítica. "Solte minhas mãos agora, ou vamos os dois morrer aqui." Finalmente, Rômulo olhou por cima do ombro, e a cor sumiu de seu rosto quando viu as armas. Sua arrogância evaporou instantaneamente, substituída por um medo genuíno que paralisou seus movimentos. "Quem são eles?" gaguejou o policial, sua voz perdendo toda a autoridade anterior. "Os alvos da minha operação", respondeu Marcos, aproveitando a hesitação de Rômulo para tentar soltar uma das mãos. "E acabamos de entrar na mira deles." Os homens estavam a menos de 20 metros agora, seus passos acelerando enquanto levantavam as armas na direção deles. Não havia mais tempo para explicações ou credenciais. A situação havia mudado drasticamente, de uma simples abordagem policial equivocada para uma questão de vida ou morte em questão de segundos. Os primeiros estampidos cortaram o ar como chicotadas, seguidos pelo tinir de vidro estilhaçando. Os homens encapuzados haviam aberto fogo contra o carro de Marcos sem qualquer aviso, transformando a pacata avenida em uma zona de guerra improvisada. Pedestres gritavam e corriam em todas as direções. Motoristas freavam bruscamente, alguns abandonando seus veículos no meio da pista. O caos se instalou em questão de segundos. Rômulo, completamente despreparado para aquela situação, sentiu o sangue gelar nas veias. Seus anos na polícia não o haviam preparado para ser alvo direto de uma emboscada daquele calibre. Com o coração disparado, ele se jogou instintivamente para trás do carro de Marcos, quase tropeçando no meio-fio. Suas mãos tremiam enquanto tentava sacar sua arma. A respiração entrecortada, denunciando seu pânico. "Abaixa! Todo mundo no chão! Agora!" A voz de Marcos soou firme e autoritária, cortando o pânico generalizado. Diferente de Rômulo, Marcos reagiu com uma precisão quase mecânica. Em um movimento fluido, ele rolou para longe da linha de tiro, sacou uma arma que mantinha escondida sob o casaco e assumiu uma posição defensiva atrás de uma coluna de concreto. Seus olhos escaneavam o perímetro com frieza calculada, identificando posições dos atiradores e possíveis rotas de fuga. "Rômulo, cubra o seu flanco esquerdo!" gritou Marcos, enquanto disparava 2 tiros precisos na direção de um dos agressores, forçando-o a recuar. O policial observou, atônito, como aquele suposto advogado manipulava a arma com a destreza de um profissional treinado. Não era apenas a técnica de tiro que impressionava, mas a calma com que Marcos coordenava seus movimentos.
A forma como mantinha consciência situacional, mesmo sob fogo cruzado. Civis na linha de fogo, 3 horas. Marcos alertou, usando terminologia militar, enquanto sinalizava para uma família apavorada que se escondia atrás de um carro estacionado. Rômulo percebeu então que estava diante de alguém com treinamento avançado em combate tático, algo muito além do que um simples cidadão comum poderia ter. A postura, os comandos vocais, a precisão dos movimentos, tudo indicava anos de treinamento especializado. Uma nova rajada de tiros atingiu o concreto próximo a eles, lançando estilhaços que cortaram o ar. Marcos não hesitou. Com 3 movimentos rápidos, reposicionou-se, avaliou o cenário e fez sinal para Rômulo se aproximar. Quando eu der o sinal, corra para aquela loja, instruiu, apontando para um estabelecimento com portas de vidro a cerca de 15 metros dali. Vou dar cobertura. Pronto? Naquele momento, Rômulo entendeu que sua vida estava nas mãos de um homem que, claramente, não era quem dizia ser. O som dos tiros ecoava pelo galpão, ricocheteando nas paredes de metal e criando uma cacofonia aterrorizante. Rômulo estava agachado atrás de uma pilha de caixas quando viu algo que fez seu sangue gelar. Marcos, o suposto vendedor de carros usados que ele tanto havia humilhado, movia-se com a precisão de um predador treinado. Não havia medo em seus movimentos, apenas cálculo frio e metódico. Num instante, Rômulo compreendeu. Aquele homem não era quem dizia ser, com movimentos fluidos que só poderiam vir de anos de treinamento tático. Marcos sacou uma arma de um coldre oculto sob a jaqueta. Seus olhos, antes submissos e cautelosos, agora exibiam uma concentração letal. Sem hesitar, ele rolou para trás de uma coluna, mirou com precisão impressionante e neutralizou um dos atiradores com um único disparo na perna. O homem caiu gritando, sua arma deslizando pelo chão de concreto. Todo mundo no chão! Agente federal! A voz de Marcos ressoou com autoridade inquestionável. Pela primeira vez em sua carreira, Rômulo sentiu-se completamente fora de controle da situação. Seu distintivo de policial, que tantas vezes usara para intimidar, parecia agora um brinquedo insignificante. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava sua arma, percebendo que estava no meio de algo muito maior do que uma simples abordagem policial. Os civis que estavam no local se jogaram atrás de qualquer cobertura disponível. Pilhas de pneus, veículos estacionados, balcões de atendimento. Uma mulher abraçava seu filho adolescente, ambos com os olhos arregalados de terror. Um idoso havia se encolhido atrás de uma máquina de refrigerantes, rezando em voz baixa. O ar estava carregado com o cheiro de pólvora e medo. Rômulo podia ouvir sua própria respiração acelerada, o suor escorrendo por sua testa enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Marcos, ou quem quer que ele fosse, movia-se com a confiança de alguém que havia estado em situações como aquela dezenas de vezes antes. 2 outros atiradores continuavam disparando de posições estratégicas no segundo andar do galpão. Marcos fez um gesto rápido para Rômulo, indicando uma rota de flanqueamento. Era um código tático básico que qualquer agente federal conheceria. Cubra o lado leste. Temos civis expostos, gritou Marcos, sua voz cortando o caos. A realidade atingiu Rômulo como um soco no estômago. Ele não estava mais intimidando um civil indefeso. Estava em meio a uma operação federal, provavelmente comprometendo meses de trabalho de infiltração. E agora, ironicamente, sua vida dependia daquele mesmo homem que ele havia tratado com tanto desprezo horas antes. O segundo criminoso disparou em fuga, serpenteando entre as pessoas com a agilidade de uma raposa. Sem hesitar um segundo sequer, Marcos arrancou em perseguição, movendo-se com uma velocidade que parecia impossível para alguém de seu porte.
Seus pés mal tocavam o chão, enquanto ele desviava de transeuntes assustados, mantendo os olhos fixos no alvo. Rômulo ficou para trás, ofegante e confuso, enquanto seu suposto suspeito demonstrava habilidades dignas de um atleta olímpico. Ele é do FBI mesmo, sussurrou uma senhora para sua amiga, filmando tudo com o celular. A multidão que se formou assistia boquiaberta, como se estivesse diante das gravações de um filme de ação. Marcos ganhou terreno rapidamente, encurtando a distância entre ele e o fugitivo a cada segundo. Quando o criminoso tentou virar bruscamente em uma esquina, o agente federal calculou o movimento com precisão cirúrgica, cortando caminho por entre duas barracas de camelô. Com um salto impressionante, Marcos projetou seu corpo no ar e atingiu o criminoso nas costas, derrubando-o ao chão com um baque surdo. Em questão de segundos, imobilizou o homem com técnicas profissionais de contenção, sacando algemas do bolso interno de sua jaqueta. Aplausos espontâneos irromperam da plateia improvisada que havia se formado ao redor. Enquanto isso, Rômulo finalmente alcançou o local, suado e com o rosto vermelho de vergonha e exaustão. Tentou assumir uma postura autoritária, ordenando que os curiosos se afastassem. Mas sua voz não carregava mais o mesmo peso de antes. As pessoas o ignoravam completamente, com todos os olhares e smartphones apontados para Marcos, que conduzia calmamente o criminoso algemado de volta. Situação controlada, anunciou Marcos com tranquilidade, entregando o suspeito a dois policiais que acabavam de chegar como reforço. Rômulo tentou recuperar alguma dignidade ajeitando o uniforme e posicionando-se à frente, como se estivesse no comando da operação. Contudo, era tarde demais. A multidão já havia escolhido seu herói, e não era ele. Esse cara é incrível, comentou um adolescente apontando para Marcos. Parece aqueles agentes dos filmes americanos. Rômulo engoliu em seco, percebendo que sua autoridade havia sido completamente eclipsada. O verdadeiro profissional ali não era quem ostentava um uniforme, mas sim o homem que minutos antes ele tratava com desdém e arrogância. Marcos acelerou o passo, seus olhos fixos na silhueta que desaparecia no beco estreito. Anos de treinamento no FBI haviam aprimorado seus instintos, e ele sabia que aquele homem era a chave para todo o esquema. Quando finalmente o alcançou, o criminoso tentou sacar uma arma, mas Marcos foi mais rápido. Com um movimento fluido que misturava Krav Maga e Jiu-Jitsu, técnicas que ele havia aperfeiçoado durante seu treinamento nos Estados Unidos e que poucos policiais brasileiros dominavam, imobilizou o homem contra a parede úmida. "Por favor, não me machuque. Eu só sigo ordens", suplicou o bandido, com o rosto pressionado contra o concreto frio. Seu corpo tremia visivelmente, não apenas pelo medo, mas pela surpresa de ter sido subjugado com tanta facilidade. "A maleta, agora", ordenou Marcos, aumentando levemente a pressão no braço torcido do homem. Discretamente, ativou a microcâmera escondida no botão de sua camisa, garantindo que tudo fosse registrado. Tá bom, pode pegar. Não vale a pena morrer por isso", respondeu o criminoso, indicando com o queixo a maleta preta que havia caído no chão durante a perseguição. Mantendo o homem imobilizado com uma mão, Marcos alcançou a maleta com a outra. Era mais pesada do que parecia. Algo importante estava ali dentro. Ele podia sentir. Com um movimento preciso, conseguiu abri-la usando apenas uma mão, revelando seu conteúdo enquanto mantinha o criminoso sob controle. "Você sabe o que tem aí dentro?", perguntou Marcos, folheando rapidamente os documentos. "Só sei que é importante. O delegado Mendes paga muito bem para que isso circule apenas entre pessoas específicas", respondeu o homem, já resignado. Os olhos de Marcos percorreram as páginas rapidamente. Planilhas detalhadas de pagamentos, fotos comprometedoras, transcrições de conversas. Ali estava tudo. A prova concreta do esquema de corrupção que ligava a delegacia ao tráfico local.
Nomes de policiais, datas de operações sabotadas, valores precisos. O quebra-cabeça finalmente se completava. Quem mais sabe disso? Questionou Marcos, certificando-se de que a câmera capturava cada documento. Só o círculo interno. O delegado, o capitão Rodrigues e mais uns 3 policiais. Eles controlam tudo no bairro junto com o facão, revelou o criminoso, referindo-se ao notório chefe do tráfico local. Marcos fotografou metodicamente cada página com sua microcâmera, sabendo que aquelas evidências seriam suficientes para derrubar toda a operação. Enquanto trabalhava, mantinha-se atento aos sons da rua. Não podia ser descoberto agora, não quando estava tão perto de concluir a missão. "O que vai fazer comigo?" perguntou o homem, sua voz agora mais calma, como se aceitasse seu destino. "Isso depende de quanto você está disposto a colaborar", respondeu Marcos, fechando a maleta. A evidência estava segura. Agora, precisava extrair o máximo de informações possível daquele mensageiro antes que o restante do grupo percebesse seu desaparecimento. Enquanto Marcos desaparecia na escuridão, Rômulo permanecia cercado por seus superiores, que haviam chegado rapidamente após o incidente. O capitão Silva, com seu semblante severo e postura impecável, observava o jovem policial com olhos acusadores. Rômulo passava as mãos pelo cabelo repetidamente, um tique nervoso que sempre o denunciava em momentos de tensão. "Eu só estava seguindo o protocolo, senhor. O suspeito não se identificou adequadamente e apresentava comportamento suspeito." Rômulo explicava, mas sua voz tremia ligeiramente. Como eu poderia saber que ele era um agente federal?" O tenente Oliveira balançou a cabeça. "Você sequer verificou a identificação dele corretamente, Rômulo. Isso é procedimento básico." Rômulo sentiu o suor escorrer por suas costas. Sua reputação, já manchada por incidentes anteriores de excesso de zelo, estava por um fio. Ele havia trabalhado duro para chegar onde estava, e agora tudo poderia desmoronar por causa de um erro de julgamento. "Minha ficha vai ficar marcada por isso, não é?" perguntou, mais para si mesmo que para os superiores. Um burburinho repentino interrompeu a conversa. Todos os olhares se voltaram para a entrada do beco, onde Marcos surgia calmamente, conduzindo um homem algemado. O criminoso, com um corte na sobrancelha e expressão derrotada, caminhava cabisbaixo ao lado do agente federal. Os policiais presentes ficaram boquiabertos. Em menos de 15 minutos, aquele homem que Rômulo havia tratado como suspeito comum havia capturado sozinho o assaltante que eles vinham perseguindo há semanas. "Como?" murmurou o sargento Peixoto, que havia passado as últimas 3 noites em operações fracassadas, tentando capturar o mesmo criminoso. Marcos entregou o detido aos policiais uniformizados e se aproximou do grupo de oficiais. Com um leve sorriso de satisfação, apresentou uma pequena pasta com documentos. O relatório preliminar. "Vocês vão encontrar todas as evidências necessárias para a acusação formal", explicou com naturalidade, como se capturar criminosos perigosos fosse apenas mais um dia no escritório. Os olhares entre os policiais revelavam a mesma pergunta silenciosa. Quem era aquele homem realmente? A postura, a eficiência, o conhecimento dos procedimentos, tudo indicava um profissional de elite, não um simples agente em missão de rotina. Rômulo observava a cena com uma mistura de admiração e vergonha. Enquanto seus colegas cercavam Marcos com perguntas técnicas sobre a captura, ele permanecia afastado, consciente de que seu erro de julgamento havia se transformado em uma lição pública de humildade. O capitão Silva se aproximou de Rômulo e disse em voz baixa: "Acho que você tem muito o que aprender com ele. Isso se quiser continuar na corporação." Marcos respirou fundo, ajeitou a postura e, com um movimento calculado, retirou do bolso interno do paletó um distintivo reluzente. Ele o ergueu na altura dos olhos de Rômulo, revelando o selo oficial do FBI.
as letras douradas brilhando sob a luz fluorescente da delegacia. Agente especial Marcos Vieira, Departamento Federal de Investigação. Anunciou com voz firme e controlada. Estou conduzindo uma operação encoberta há 3 meses que acaba de ser comprometida por abuso de autoridade policial. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Os policiais presentes congelaram em suas posições, alguns com a boca entreaberta. O delegado Souza, que observava a cena de sua sala com a porta aberta, levantou-se imediatamente, o rosto pálido como papel. Esta operação envolve uma rede de tráfico internacional que estamos rastreando desde Brasília. Minha identidade falsa era essencial para estabelecer contato com informantes-chave, continuou Marcos, guardando o distintivo. Agora, graças à sua abordagem injustificada e ao espetáculo público que o senhor promoveu, 3 meses de trabalho podem ter sido perdidos. Rômulo sentiu como se o chão tivesse se transformado em areia movediça. Seu rosto, antes vermelho de raiva, agora estava lívido. O suor escorria por sua testa enquanto tentava processar a magnitude do erro que havia cometido. Não era apenas uma questão de abordar o homem errado. Ele havia interferido numa operação federal. Eu não sabia, gaguejou Rômulo, sua voz quase inaudível. Exatamente por isso existem protocolos, respondeu Marcos secamente. Protocolos que o senhor ignorou completamente ao me abordar baseado em nada além de preconceito. O delegado Souza aproximou-se rapidamente, tentando assumir controle da situação. Agente Vieira, podemos conversar em particular sobre este incidente e... Isso vai muito além de um simples incidente, delegado, interrompeu Marcos. Haverá um relatório formal sobre o ocorrido e as consequências serão determinadas pelos canais apropriados. Rômulo sentiu o peso dos olhares de seus colegas. A humilhação era completa. Sua reputação na corporação estava irremediavelmente manchada. Mas algo em seu íntimo dizia que o pior ainda estava por vir. Sua carreira, construída ao longo de 15 anos, poderia terminar ali, naquela sala, por causa de um erro nascido de seus próprios preconceitos. Quero todos os registros da abordagem, exigiu Marcos, virando-se para o escrivão. Inclusive as gravações das câmeras corporais. Meu superior estará em contato ainda hoje. Os superiores de Rômulo convocaram uma reunião de emergência. O delegado Oliveira, um homem de meia idade com olheiras profundas, bateu na mesa com força. Isso acaba aqui. Foi um mal-entendido. Vamos arquivar o caso e seguir em frente. O agente americano já voltou para seu país e ninguém precisa saber de nada. Rômulo assentiu, aliviado pela chance de esquecer o incidente. Foi quando a porta da sala se abriu com um estrondo. Marcos entrou, acompanhado de 2 agentes da Polícia Federal. Sinto muito interromper, mas isso não será possível, disse Marcos, colocando sobre a mesa uma pasta com documentos. O conteúdo da maleta que o guarda Rômulo tentou confiscar contém provas de um esquema de corrupção envolvendo autoridades desta delegacia. O rosto do delegado Oliveira empalideceu enquanto Marcos espalhava fotografias, extratos bancários e transcrições de conversas. Encontramos transferências suspeitas para contas offshore vinculadas ao senhor delegado. E mais, autorizações de liberação de cargas apreendidas, assinadas pelo senhor para empresas fantasmas. A delegacia transformou-se num formigueiro agitado. Policiais entravam e saíam, telefones tocavam sem parar e um burburinho crescente tomava conta dos corredores. Alguns agentes olhavam para Rômulo com desprezo, outros com pena. Eu não sabia de nada disso, murmurou Rômulo, sentindo o suor escorrer pela testa. Sua mente trabalhava freneticamente, conectando pontos, as ordens estranhas que recebera nas últimas semanas. Os veículos específicos que deveria abordar, as multas que eram misteriosamente canceladas,
Talvez não soubesse conscientemente, respondeu Marcos, mas foi usado como peça num jogo muito maior. Aquela abordagem não foi coincidência. Você foi instruído a parar aquele carro específico porque eu estava chegando com evidências que poderiam derrubar toda a operação. Rômulo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua carreira, sua reputação, tudo o que construíra estava em jogo. Lembrou-se das palavras de sua esposa naquela manhã. Cuidado com as companhias que você mantém no trabalho. O delegado Oliveira foi escoltado para fora da sala, enquanto outros policiais de patentes superiores eram chamados para prestar esclarecimentos. O celular de Rômulo vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Encontre-me no estacionamento em 5 minutos. Venha sozinho. Rômulo olhou ao redor. A delegacia, antes seu local de segurança, agora parecia um campo minado. Quem mais estaria envolvido? Em quem poderia confiar? Percebeu que a simples abordagem de trânsito havia sido apenas a ponta do iceberg. O cerco se fechava, e ele precisava decidir rapidamente de que lado ficaria nessa história. As viaturas da imprensa chegaram quase ao mesmo tempo que os reforços policiais. Câmeras, microfones e repórteres ansiosos invadiram o local como uma onda, captando cada detalhe da cena. 3 emissoras diferentes já transmitiam ao vivo, enquanto Rômulo, agora algemado e cabisbaixo, era conduzido para a viatura policial. Estamos ao vivo no local onde um policial foi detido após tentar extorquir um agente federal disfarçado. Anunciava uma repórter de cabelos impecáveis, apontando discretamente para Rômulo. Em menos de 15 minutos, as redes sociais explodiam. O nome de Rômulo alcançou o topo dos trending topics, acompanhado de hashtags como By Polícia Corrupta e Justiça Federal. Não era exatamente a fama que ele havia imaginado quando entrou para a corporação. Os comentários nas redes não perdoavam, com milhares compartilhando vídeos amadores gravados por testemunhas que capturaram o momento exato em que Marcos revelou sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Marcos aproveitou a presença da imprensa como escudo adicional. Aproximou-se de um delegado federal que acabara de chegar e falou em tom firme, mas baixo o suficiente para não ser captado pelos microfones mais próximos. Precisamos de proteção imediata para todas as testemunhas presentes, disse, gesticulando discretamente para os comerciantes e transeuntes que haviam presenciado tudo. Isso vai além do Rômulo. Existem pelo menos outros 3 policiais envolvidos no mesmo esquema de extorsão. O delegado assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Vamos providenciar. Algum deles está aqui agora? Não que eu tenha identificado, mas eles trabalham no mesmo batalhão. Tenho evidências gravadas de suas participações e uma lista de comerciantes que foram vítimas nos últimos 6 meses. Uma jovem que vendia artesanato na calçada se aproximou timidamente. Eu posso testemunhar, disse ela, com a voz trêmula. Eles levam dinheiro de todos nós toda semana. Se não pagamos, nossos produtos desaparecem ou somos autuados por infrações inventadas. Outros comerciantes, vendo a coragem da jovem, começaram a se manifestar também. A operação que começara focada apenas em Rômulo, agora revelava um esquema muito maior de corrupção sistemática. Marcos observou enquanto agentes federais começavam a coletar depoimentos preliminares e organizar a proteção das testemunhas. Seu telefone não parava de tocar. Superiores, imprensa, até mesmo o promotor do caso já estava a caminho. O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho disfarçado havia se transformado no estopim para desmantelar uma rede inteira de corrupção policial.
Rômulo observava pela janela de sua casa enquanto os noticiários mostravam os criminosos sendo transportados em camburões blindados, escoltados por viaturas da Polícia Federal. Seu celular tocou novamente. Era o Departamento de Assuntos Internos. A mensagem era clara: afastamento imediato das funções até o encerramento das investigações. Ele jogou o aparelho no sofá e passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de cada decisão equivocada que havia tomado. Se eu tivesse apenas verificado a identidade dele corretamente, murmurou para si mesmo, relembrando o fatídico encontro com Marcos. Agora, além da humilhação profissional, Rômulo temia por sua segurança. Alguns dos homens presos tinham conexões perigosas. Pessoas que não hesitariam em silenciar possíveis testemunhas, mesmo que fossem policiais. Em seu apartamento do outro lado da cidade, Marcos organizava documentos enquanto falava ao telefone com seu supervisor em Brasília. A operação havia sido um sucesso, mas ele sabia que era apenas a ponta do iceberg. A lista de envolvidos no esquema de corrupção era extensa e incluía nomes poderosos. Precisamos continuar, senhor. Temos evidências ligando pelo menos 3 delegados e um juiz federal a esse esquema, Marcos explicou, folheando um arquivo confidencial. Se pararmos agora, eles vão se reorganizar e apagar rastros. O supervisor concordou, mas recomendou cautela. A fase seguinte seria ainda mais perigosa. Marcos desligou o telefone e fitou a janela, pensativo. As luzes da cidade piscavam na escuridão, lembrando-o de que por trás daquele cenário urbano aparentemente tranquilo, uma rede criminosa continuava operando. No dia seguinte, Rômulo recebeu uma mensagem anônima em seu celular pessoal. Sabemos onde você mora. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não havia assinatura, mas a ameaça era evidente. Ele considerou contatar seus superiores, mas hesitou. Quem garantiria que o vazamento não havia partido de dentro da própria corporação? Enquanto isso, Marcos preparava-se para a próxima fase. Havia solicitado proteção para testemunhas-chave, incluindo Rômulo, mesmo sabendo que o policial o havia tratado com desrespeito. A investigação era maior que qualquer desavença pessoal. Não podemos deixar ninguém vulnerável, explicou Marcos para sua equipe durante uma reunião sigilosa. Especialmente aqueles que podem testemunhar sobre o envolvimento dos oficiais de alto escalão. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado. Tanto Rômulo quanto Marcos permaneciam vigilantes, cada um à sua maneira, sabendo que a verdadeira batalha contra a corrupção estava apenas começando. Os criminosos presos eram apenas peões em um jogo muito maior, onde as próximas jogadas definiriam não apenas carreiras, mas possivelmente suas próprias vidas. Rômulo digitou mais um número com as mãos trêmulas. Terceira tentativa. O telefone tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal. Ele sabia que Sérgio estava vendo seu nome na tela e ignorando deliberadamente. Assim como os outros 5 colegas que tentou contatar nas últimas horas, a notícia corria rápido nos círculos policiais. Ninguém queria ser visto como amigo do policial que assediou um agente do FBI disfarçado. Era como ter lepra nos tempos modernos. Filho da puta, murmurou, atirando o celular no banco do passageiro. Estacionado num posto de gasolina afastado, Rômulo passou as mãos pelo rosto, sentindo o suor frio na testa. 20 anos de carreira desmoronando. Seu telefone vibrou. Por um instante, seu coração acelerou com esperança. Era apenas uma notificação de um grupo de WhatsApp da polícia. Ao abrir, viu que havia sido removido. A mensagem anterior à sua saída dizia apenas: limpeza necessária. Enquanto isso, no prédio da Polícia Federal em São Paulo, Marcos recebia congratulações discretas. O superintendente da PF apertou sua mão firmemente. Trabalho excepcional, agente Marcos.
A equipe do FBI está impressionada com sua atuação. Marcos assentiu, mantendo a expressão neutra. Apenas cumpri meu papel na operação, senhor. O delegado Mendes aproximou-se, oferecendo um café. Derrubamos 3 delegados e 7 policiais corruptos até agora, e a operação continua se desdobrando. Precisamos manter discrição total, respondeu Marcos, aceitando a bebida. Ainda temos alvos maiores no radar. Na sala de reuniões, fotos e documentos cobriam um quadro extenso. Conexões entre policiais corruptos, políticos e traficantes formavam uma teia complexa que se estendia por 3 estados. O nome de Rômulo aparecia como peça intermediária, não o peixe grande que buscavam, mas uma porta de entrada valiosa. O que acontece com ele agora? Perguntou Marcos, apontando para a foto de Rômulo. Depende dele, respondeu a agente Carla do FBI. Se colaborar, pode negociar, mas pelo que vimos, ele está tentando mobilizar contatos antigos. Má estratégia. Marcos observou pela janela o movimento da cidade. Pensou em como Rômulo o tratara naquele dia. A arrogância, a intimidação, o abuso de poder. Agora os papéis estavam invertidos. Ele está sozinho, comentou Marcos. Ninguém vai arriscar sua carreira por alguém que se queimou dessa forma. O superintendente bateu em seu ombro. E você, Marcos? Pronto para a próxima fase? Marcos assentiu, pensando nas outras operações planejadas. Seu rosto permaneceria anônimo, sua identidade protegida. Enquanto Rômulo perdia tudo por causa de um erro de julgamento, ele continuaria nas sombras, fazendo o trabalho que poucos poderiam fazer. Sempre pronto, senhor. É para isso que estamos aqui. Dias depois, Marcos retornou ao bairro onde tudo aconteceu, mas desta vez não usava seu distintivo do FBI à mostra. Vestia roupa simples, boné puxado sobre os olhos e caminhava como qualquer outro morador local. Seu objetivo era claro: verificar se outros policiais corruptos continuavam a operar na região após a queda de Rômulo. Sentou-se num pequeno café da esquina, pediu um cafezinho e observou o movimento por horas. O que viu o surpreendeu positivamente. Crianças brincavam nas calçadas, comerciantes mantinham as portas abertas mesmo ao entardecer, e as pessoas conversavam descontraidamente nas portas de casa. Parece que as coisas estão mudando por aqui, comentou a garçonete ao servir mais café. Desde que aquele policial foi preso, os outros andam na linha. É como se tivessem tomado um susto. Marcos apenas sorriu. Um senhor de idade na mesa ao lado se inclinou e acrescentou: Moro aqui há 40 anos e nunca vi tanta viatura fazendo ronda corretamente. Acho que estão com medo de ter outro agente disfarçado por aí. Todos riram, menos Marcos, que apenas assentiu discretamente. Enquanto isso, a quilômetros dali, Rômulo estava sentado no sofá de sua pequena casa, olhos fixos na televisão. O noticiário local exibia uma reportagem especial sobre a operação que desmantelou o esquema de corrupção na polícia local. Seu rosto aparecia repetidamente na tela, ao lado de manchetes humilhantes. Cada palavra do repórter era como uma punhalada em seu peito já devastado pela vergonha. Após a prisão do ex-policial Rômulo Silveira, outros 5 oficiais foram afastados e estão sob investigação, anunciava o repórter. Fontes indicam que o esquema de extorsão funcionava há pelo menos 3 anos. Rômulo desligou a TV com as mãos trêmulas. O apartamento que antes decorara com orgulho com suas medalhas e certificados agora parecia uma prisão. As paredes pareciam se fechar sobre ele. Tinha perdido tudo: o emprego, a reputação, o respeito dos colegas e, pior, o respeito próprio. Sua filha havia parado de atender suas ligações e sua ex-esposa enviara uma mensagem curta. Sempre soube que isso aconteceria um dia. Ele se levantou com dificuldade e caminhou até a janela. Lá fora, a vida continuava. Pessoas comuns vivendo vidas honestas. O que ele não daria para voltar atrás, para ser apenas mais um policial
cumprindo seu dever com integridade. O respeito que tanto buscou, agora percebia, jamais viria do medo ou da intimidação. E essa lição, aprendida tarde demais, seria seu fardo para sempre. Enquanto Marcos acompanhava as notícias pelo celular em seu apartamento, uma notificação urgente surgiu na tela. O delegado Oliveira havia enviado uma mensagem. Estamos monitorando Ferreira, tentando embarcar para o Paraguai agora. Marcos sentiu o coração acelerar. Ferreira era o braço direito do secretário de Segurança e um dos principais articuladores do esquema de corrupção. Sua fuga seria um golpe devastador para a operação. Estamos no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2. Preciso que confirme a identidade, escreveu Oliveira em seguida. Marcos não hesitou. Em 20 minutos, já estava no local, disfarçado como funcionário da companhia aérea. Ao avistar Ferreira no balcão de embarque, fez o sinal combinado para a equipe posicionada estrategicamente pelo terminal. A abordagem foi rápida e discreta. Quando Ferreira percebeu que estava cercado, tentou correr. Mas 2 agentes à paisana o interceptaram antes que criasse tumulto. Na mochila que carregava, os agentes encontraram 3 milhões em euros e documentos falsificados. As informações meticulosamente coletadas por Marcos durante meses haviam permitido antecipar essa tentativa desesperada. Nas 48 horas seguintes, a operação desencadeou uma série de prisões que sacudiu o noticiário nacional. O secretário de Segurança, 2 delegados regionais, um juiz e 5 empresários foram detidos. A rede de corrupção que havia se infiltrado no sistema de segurança pública finalmente desmoronava. Dias depois, Marcos observava o pôr do sol da sacada de seu apartamento quando recebeu a ligação do diretor regional do FBI. Seu trabalho foi excepcional, agente Silva. Washington está impressionada com os resultados. Apenas fiz meu trabalho, respondeu Marcos, sentindo uma mistura de orgulho e cansaço. Você fez muito mais que isso. Desmantelou uma operação que investigávamos há 3 anos. Quando estiver pronto, temos outras missões que poderiam se beneficiar de sua experiência. Marcos sorriu levemente enquanto contemplava a cidade, que agora parecia um pouco mais limpa. A sensação de dever cumprido era gratificante. Mas ele sabia que para cada esquema desmantelado, outros já estavam sendo arquitetados nos bastidores do poder. A corrupção era como uma hidra. Corte uma cabeça e outras surgem. Estarei pronto quando precisarem, respondeu finalmente. Desligou o telefone e respirou fundo. Por enquanto, permitiria-se alguns dias de descanso, mas manteria os olhos abertos e os ouvidos atentos. Em seu trabalho, a vigilância nunca terminava realmente. A próxima ameaça poderia estar se formando naquele exato momento, e quando surgisse, ele estaria preparado para enfrentá-la. A cidade de São Paulo nunca mais seria a mesma após aquela tarde. As notícias sobre a operação que desmantelou uma das maiores redes de corrupção policial da história do Estado corriam por todos os jornais. O nome de Marcos não aparecia em nenhum deles. Claro, seu trabalho como agente infiltrado da Polícia Federal exigia discrição absoluta. Enquanto caminhava pelas ruas do centro, observava os rostos dos transeuntes, pessoas comuns que agora podiam seguir suas vidas com um pouco mais de segurança. Sua missão havia terminado, mas seu trabalho continuava. Em seu apartamento, novos arquivos o esperavam, novas identidades a assumir, novos criminosos a desmascarar. Marcos sorriu ao pensar em como tudo começou, com uma simples abordagem policial que mudou o rumo de muitas vidas. Ele seguiria em sua luta silenciosa contra o crime, sempre um passo à frente dos corruptos, sempre invisível aos olhos do público. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, em uma cela solitária do Presídio de Segurança Máxima, Rômulo encarava as paredes cinzentas que seriam sua companhia pelos próximos 15 anos.
O ex-delegado, antes temido e respeitado, agora não passava de mais um número no sistema prisional. Seus antigos contatos haviam desaparecido, seus bens confiscados, sua reputação destruída. Nas longas noites de insônia, ele repassava mentalmente cada passo que o levou até ali. A arrogância, a sensação de impunidade, a certeza de que estava acima da lei. Como poderia imaginar que aquele motorista aparentemente comum era, na verdade, um agente federal altamente treinado? Como poderia prever que sua tentativa de extorsão seria o estopim para sua própria queda? O destino tem dessas ironias. Rômulo, que por anos havia manipulado o sistema a seu favor, agora era engolido por ele. Seus antigos subordinados evitavam até mencionar seu nome, como se sua desgraça fosse contagiosa. E talvez fosse. Afinal, mais 5 oficiais de alta patente caíram junto com ele. Sozinho, Rômulo aprendia da forma mais dura que ninguém está acima da lei. Não importava quão poderoso se achava, quão intocável se sentia, o destino sempre encontra uma maneira de dar o troco. E enquanto ele contava os dias em sua cela, Marcos já estava em campo novamente, invisível, vigilante, pronto para o próximo caso. A justiça, afinal, trabalha nas sombras, silenciosa, mas implacável. Como a própria noite paulistana, que agora caía sobre a metrópole.